Olá pessoal, tudo bem? Gostaria aqui de trazer algumas provocações, minha perspectiva e minha leitura sobre a COP29 que se encerrou agora recentemente em Baku, no Azerbaijão. Uma das questões que lá ficaram evidentes e foi bastante comentada foi o fato do presidente do Azerbaijão mencionar que o petróleo é um presente de Deus. Eu gostaria de abordar esse assunto e trazer para esse assunto a minha visão. Eu penso que, se a gente considerar que os minerais são presentes de Deus, particularmente eu considero, se considerarmos que existem águas tão especiais, inclusive em São Lourenço, aqui no sul de Minas, águas de grande qualidade, águas minerais muito específicas, consideradas medicinais inclusive, também são presentes de Deus. Portanto, eu também acredito que o petróleo, sim, é um presente de Deus. A questão é o que fazemos com esses recursos e com esses presentes. Como usamos esses recursos e esses presentes e, no caso, em específico, como usamos o petróleo. Quando a humanidade começou a trabalhar com petróleo, descobriu o petróleo como fonte de energia, enfim, e matéria-prima para adubos e para plástico e para tantas outras finalidades, não se pensava, naqueles tempos, que chegaríamos numa população de 8 para 9 bilhões de habitantes no planeta Terra e que o consumo dessa matéria-prima, portanto o petróleo, seria tão intenso e que os resultados dessa queima desse combustível fóssil chegaria a acometer a nossa camada atmosférica como tem acometido nos dias de hoje. Evidentemente que os gases não são somente por meio da queima desses combustíveis, existem outras fontes que acometem a nossa atmosfera, mas em específico eu gostaria de tratar desse assunto do petróleo. E agora pode parecer estranho, e eu até entendo, vocês podem estar perguntando, puxa, o canal de sustentabilidade SG, de repente dando foco e ênfase no petróleo. Mas olha que interessante, a gente não pode desconsiderar que por trás do petróleo, dessa indústria do petróleo, existe uma estrutura física e uma estrutura financeira que dá suporte para que ele funcione, tanto o refino, o transporte, produção, extração, isso ao longo de décadas. Inclusive existiam a organização das chamadas Sete Irmãs, que eram as grandes indústrias e empresas que trabalhavam e trabalham e atuam ainda com combustível, com combustíveis fósseis, enfim. E a OPEP veio para substituir essas chamadas de Sete Irmãs, por volta de 1960, trazendo uma organização intergovernamental, majoritariamente presente no Oriente Médio, com alguns países, inclusive na América do Sul. Venezuela é um desses países, a Indonésia também é um desses países que compõem essa organização, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas o fato é que existe uma estrutura organizada, intergovernamental, que discute, que organiza, que vislumbra esse mercado. E tem várias economias mundo afora que são fundamentadas na produção e na exportação do petróleo. Então isso precisa ser considerado, precisa ser entendido. Não é possível pensar, por exemplo, que o Azerbaijão de repente pudesse abrir mão da sua indústria petrolífera e partir para uma outra fonte de energia limpa. É claro que todos nós, sobretudo nós que estamos aí dentro dessa pauta de sustentabilidade e ESG, sobretudo falando de sustentabilidade e mudanças climáticas, é claro que nós queremos que essa mudança aconteça. Eu quero e muitos querem, e ela vai acontecer. Só que nós precisamos entender que é um processo de ajuste. Portanto, eu sempre digo que é importante ir ao encontro dessas discussões relacionadas à indústria petrolífera e não de encontro com essas discussões relacionadas à indústria petrolífera, porque esse embate ele não é muito saudável, não existe necessariamente um contraponto, um contra o outro. É uma mudança natural, conforme tantas outras mudanças acontecem ao longo da nossa história. Então essa provocação que eu trago, dizendo que é preciso
pensar de uma forma um pouco mais sensata sobre essa indústria do petróleo e entender que essa estrutura é pesada, ela não muda de repente, e entender, sobretudo, ainda falando dessa provocação, que a indústria da energia limpa, e aí evidentemente que a gente pode pensar numa organização a nível intergovernamental, a gente tem a ONU que trabalha, que tem o IPCC, que tem esse braço científico que trabalha e trata das questões sobre mudanças climáticas e tal, mas não é necessariamente uma organização de países produtores de energia limpa. E essa energia limpa, se a gente considerar, por exemplo, o hidrogênio, que ainda não está bem estruturado para ser transportado com eficiência econômica, por exemplo, na medida que essa energia limpa ainda não chegou num ponto de importação, exportação e de intercâmbio comercial, é muito compreensível que ela não tenha a força necessária para chegar num ponto de comparação ainda com o petróleo. Então, me parece, pode parecer uma opinião um pouco abrupta, mas essa não é a intenção. A intenção minha é mostrar que essa discussão com a indústria petrolífera, ela é importante, ela é necessária. Eu quero dizer que o fato, e aí uma outra questão que eu quero trazer também, muito se questionou sobre o fato da COP29 ter sido realizada em Baku, no Azerbaijão, que é um país que tem a sua economia fundamentada no petróleo, assim como nas outras ocasiões. Por exemplo, nós tivemos anos atrás, salvo engano, no ano passado, ou ano retrasado, nos Emirados Árabes, a COP 28 ou 27, não me lembro bem, se não me engano a 27, acho que foi no Egito. Mas enfim, a questão é que é interessante, porque na medida que uma COP que versa sobre assuntos relacionados às mudanças climáticas e à sustentabilidade é realizada num país onde a economia está amparada pelo petróleo, é muito bom para a gente ouvir o que essas economias estão pensando nesse momento. Então, há de se considerar esse posicionamento, há de se entender esse posicionamento. O que essa economia, o que essas economias estão pensando, como elas estão agindo, como é que elas estão, qual a perspectiva dessas economias com relação ao próprio petróleo para os próximos anos, como ela pretende fazer essa transição energética, quais são os sinais que essas economias têm dado em comparação com essa transição energética, como nós, consumidores, estamos atentos e nos importando com essa transição, que tipo de importância, de fato, a gente dá para quem já realmente está dando os primeiros passos nessa transição energética, como é que a gente está considerando e reconsiderando os países que de fato têm essa agenda de uma forma mais bem implementada, mais bem desenvolvida, ou que sinaliza esse desenvolvimento de uma forma mais expressiva. Um outro assunto que também surgiu na COP29, que eu também quero trazer para essa nossa discussão e aproveitar essa nossa oportunidade aqui, é o financiamento para os países em desenvolvimento, portanto, países que não contribuíram de forma efetiva com o aquecimento global, haja visto que os países que se desenvolveram industrialmente, eles, no passado, emitiram muito mais gases de efeito estufa e, portanto, contribuíram de uma forma muito mais efetiva para o aquecimento que hoje nós vivenciamos. E o que a COP trouxe para a discussão? Existe um estudo que aponta a quantidade financeira necessária para que os países em desenvolvimento sejam aportados com recursos financeiros para que eles possam efetivamente combater as mudanças climáticas, já que os recursos que eles dispõem não são suficientemente necessários para tal demanda, e chegou-se a um valor, algo em torno de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares ao longo de 10 anos, isso anualmente, para que esse combate fosse realizado a nível mundial e fosse um valor financeiro disponibilizado para os países em desenvolvimento. O que de fato aconteceu foi uma liberação, um aporte financeiro ao longo de 10 anos no valor de 300 bilhões, portanto muito abaixo, muito aquém do necessário.
E dizia-se na COP que existia uma preocupação, né, talvez esse acordo não fosse fechado, porque às vezes é melhor um acordo não fechado do que um mau acordo, mas enfim, o fato é que fecharam nesse valor de 300 bilhões ao longo de 10 anos, e esse recurso, um outro fator interessante que deve ser considerado, a origem desse recurso não é exclusivamente uma origem governamental, ela pode também ter origens privadas. Então tem toda uma questão a ser entendida, porque quando vem de instituições privadas, por exemplo, ela pode entrar nessas economias em desenvolvimento como um dinheiro emprestado. Portanto, ele precisaria render ou rentabilizar de alguma forma para ser devolvido e compensado tempos depois. Então é um outro fator, uma outra questão a ser entendida, a ser dialogada e a ser discutida. Naturalmente, esses assuntos inevitavelmente virão para a COP30, que é a COP em Belém, aqui no Brasil, no ano que vem. E esses assuntos certamente serão lapidados. Esse assunto dos valores, como já foi definido agora na COP29, em 2025, em 2024, provavelmente não será discutido novamente. Acredito eu que pelo menos nos próximos anos esse assunto não será discutido. Mas tantos outros assuntos virão à tona e precisam vir. Agora, olha que interessante, a gente está saindo de uma COP realizada no Azerbaijão, um país com uma estrutura petrolífera muito forte e muito presente, né, tanto internamente quanto externamente, para um país onde a energia, a matriz energética é a matriz limpa, uma matriz que provém muito da água, enfim, é um país que mais tem uma fonte de energia limpa no quesito produção de energia. E aí é interessante porque os profissionais que lá estiveram em Baku estarão aqui em Belém no ano que vem e vai ter essa oportunidade de fazer essas comparações. Entender o quanto é possível desenvolver uma energia limpa, matrizes de energia limpa, através de outras vertentes de trabalho. E agora, uma coisa interessante, é muito importante entender que, por exemplo, nós somos, sim, recebemos uma dádiva, né, de energia limpa, águas fluviais. Então nós temos essa característica no Brasil. E precisamos entender que nem todos os outros países possuem essas características, essas vantagens naturais. Portanto, eles também precisam se adaptar de alguma forma. Então, enfim, é um tanto complexo essa discussão. O que foi discutido na COP29 são pontos importantes. Por exemplo, acho que mais um ponto importante para a gente amarrar aqui e fechar o vídeo. O artigo 6º do Acordo de Paris, que versa de uma forma muito clara, mas vinha sendo discutida, mas agora foi definitivamente ajustado, que trabalha e versa sobre o mercado de carbono. Agora ele foi realmente alinhado, aperfeiçoado, enfim, e bem amarrado, e agora a gente já tem, para os próximos anos, daqui para diante, uma economia de carbono mais bem desenhada a nível mundial. Esse foi um ponto importante da COP29, que eu gostaria de compartilhar aqui também. Então são vários pontos, né, relacionados à matriz energética, relacionados à produção e ao petróleo, que foi o início dessa nossa conversa aqui, e eu acho isso bastante importante para a gente entender esse diálogo e essa discussão com a indústria petrolífera, entender que existem países que estão ainda apoiados no petróleo. É natural que a gente compreenda isso, basta um olhar sensato para que se chegue a essa conclusão. E discutir com esses países, conversar com esses países, conversar com essas economias é ponto-chave para que tanto a agenda de sustentabilidade e de energia limpa possa se ajustar, no sentido de estar mais bem preparada para entregar resultados e resultados financeiros, enfim, e trazer também, porque nós estamos falando, claro, essas economias, elas tanto uma quanto outra, a de petróleo quanto a energia renovável, elas tocam de alguma forma, em alguns momentos ou em vários momentos, sobre as questões e os temas financeiros. Então nós precisamos ter essa sensatez e entender que isso é uma realidade e que essas duas frentes, né, precisam conversar muito bem e que elas não são necessariamente oponentes. Então eu gostaria de compartilhar esse meu raciocínio, né, com o canal, enfim, com vocês. Tá, ok? Um abraço e até a próxima!